Obrigada, né, mais uma vez pelo convite, né, carinhoso do Edson. Para mim é um prazer, né, sempre poder, né, apresentar e contar, né, o que a gente faz aqui na UFRN. Então, hoje eu resolvi falar um pouco de uma forma geral, né, sobre peneiras moleculares, que o laboratório que a gente trabalha aqui se chama Laboratório de Peneiras Moleculares. O Edson está mais acostumado, eu acho que a escutar eu a falar sobre argilas, né, argilas pilarizadas, exatamente porque a gente se reúne todo ano, né, nessa reunião anual de argilas aplicadas. Mas hoje eu vou falar um pouco de uma forma geral desses materiais, das peneiras moleculares, e o que a gente tem feito no nosso laboratório, para vocês também terem uma ideia, até de possibilidades também de colaboração. Então, eu quis falar sobre peneiras moleculares, como são materiais que a gente pode desenhar, né, que tem uma porosidade que tu pode variar, e com isso tu pode aplicar a processo de adsorção e catálise. Para iniciar, então, explicar um pouco o que são as peneiras moleculares, aqui eu trago tipo uma brincadeira, né, que eu gosto sempre de passar esse exemplo, que ele fica bem elucidativo. Imagina que eu tenho a mamãe pata e ali os patinhos dela, que é uma mistura de moléculas, né, de diferentes tamanhos. E aí, quando ela passa por cima de uma grade, a grade seria a minha peneira molecular. Os patinhos que são menor que os poros, né, da peneira, eles atravessam, eles passam. E a mamãe pata, né, os patinhos maiores não conseguem passar. Então, é isso que a gente quer fazer em escala, né, bem menor, né, em escala molecular. A gente quer construir materiais com porosidade definida que são capazes de selecionar, separar moléculas. Isso pode ser aplicado em diversos processos, né? Então, por ser um material poroso, vai ter uma elevada área superficial, pode ser aplicado em catálise, por ele ter essa porosidade que acaba sendo seletiva, ele pode ter uma seletividade a reagentes, a produtos, pode fazer uma separação de forma seletiva, uma adsorção. Então, são materiais muito versáteis que a gente pode utilizar em diversas aplicações. Pela IUPAC, a gente acaba dividindo esses materiais em materiais micro, meso e macroporosos, né? Então, aqui eu tenho um gráfico que mostra um pouco alguns materiais. Então, por exemplo, as zeólitas, que são materiais microporosos, eles acabam tendo uma porosidade bem específica, e com isso eles são muito seletivos, né, a escolher, a separar diferentes moléculas. Já materiais mesoporosos da família M41S, já tem, tu pode sintetizar ele com tamanhos de poros maiores, né, então já tem uma grande acessibilidade a moléculas maiores. Depois a gente pode ter materiais macroporosos, aí tu já consegue enxergar o poro a olho nu, e materiais como o carvão ativado, o sílica gel, eles vão ter uma distribuição de tamanho de poros, né, eu acabo não tendo um tamanho de poro definido. Dentro das peneiras moleculares, que está aí os materiais micro e mesoporosos, a gente tem uma diversidade de materiais que a gente pode sintetizar, com diferentes tamanhos de poro, geometria, forma dos poros e até a composição desses materiais. Então, variando, né, essa acessibilidade e separação desses materiais. Bom, falando um pouquinho, então, o que são zeólitas, né? Zeólitas são materiais construídos à base de silício e alumínio. Depois se pode, né, utilizar outros elementos, mas inicialmente se falava muito só de silício e alumínio, então são alumínios silicatos, mas todos na forma de tetraedro. E esses tetraedros, então, com oxigênio comum, vão se ligando e formando diferentes estruturas, tá? Então, por exemplo, se eu pegar 6 tetraedros de silício e alumínio e conectar eles, eu vou gerar essa figura aqui, que se eu conectar, né, os átomos de silício ou alumínio, eu faço esse desenho desse hexágono. Se eu vejo isso em química orgânica, eu ia dizer, é um ciclo hexano. Mas aqui, quando a gente fala em estruturas zeolíticas, já se subentende, isso aqui vai ser um anel de 6 membros, que eu tenho um átomo de silício ou alumínio, né, em cada ponta, e entre eles, no meio
da minha aresta, eu tenho, então, um átomo de oxigênio. Então, em virtude disso, eu posso construir diferentes estruturas eolíticas, tá, com diferentes porosidades, né? E, para vocês terem uma ideia, existem mais de 235 estruturas conhecidas, 40 delas são naturais, né? Então, por exemplo, a mordenita, a faljazita são minerais naturais, e aí a ISA, que é a Associação Internacional de Zeólitas, classifica com 3 letras a estrutura. Então, por exemplo, mor vem da mordenita, fer da ferrerita, fal da faljazita. Então, as zeólitas naturais, a sigla vem do nome natural. E depois nós temos eólitas sintéticas, né? Então, LTA, que é Linde Type A, MFI, que é a Mobile 5, que é das SM5, a BEA, que é a beta, e assim por diante. Então, nós temos a estrutura desses materiais, existem mais de 235 estruturas, e além disso se pode variar a composição. Não necessariamente precisa ser só silício e alumínio, né? Então, a gente pode ter com titânio na rede, podemos ter com germânio, com galho, com estanho, com outros elementos. Isso vai levar a outras propriedades. Os materiais são mais estáveis, sendo puramente silícicos, né? No momento que tu insere o alumínio na rede, tu está levando uma carga junto, né? Então, ele vai ter que ter um cátion compensando essa carga. Aí já se pode utilizar para troca catiônica, para catálise e assim por diante. Então, no momento que tu coloca um outro elemento, um heteroátomo, tu vai estar gerando uma outra propriedade na rede. Então, uma das propriedades importantes, né, da zeólita, né, que é um material microporoso, é exatamente a seletividade de forma. O que eu quero dizer com seletividade de forma? Então, por exemplo, a seletividade ao reagente. A molécula linear aqui, ela consegue ingressar no poro e craqueia. Já uma molécula de hidrocarboneto ramificada não consegue entrar porque ela é maior que o tamanho do poro. Então, isso é uma propriedade, então, que é muito utilizada, por exemplo, essa zeólita para craqueamento, para desparafinação de óleos lubrificantes, né? Isso aqui, uma ZSM5, é muito utilizada nesse processo. Outra seletividade é a produto. Por exemplo, eu tenho tolueno e quero fazer uma alquilação, isso no meio reacional normal me dá 3 produtos, né, que é um equilíbrio, né, são os chilenos, né, o meta, o outro e o para. O que acontece? Me dá um equilíbrio e eu não consigo nunca obter um deles de forma pura, né. Então, no momento que isso ocorre, essa reação ocorre dentro da estrutura da cavidade zeolítica, mas somente esse, né, que tem as 2 metilas, né, atravessadas, que consegue sair. Então, ao sair esse, o equilíbrio se desloca para produzir mais desse, então eu acabo tendo um único produto. Então, isso é importante porque eu acabo driblando, né, o equilíbrio termodinâmico e acabo tendo só um produto antes de uma reação que eu teria sempre 3 produtos. Então, isso é bastante interessante. E outra é a seletividade ao estado de transição. Então, por exemplo, essa reação ela pode ocorrer por 2 caminhos, só que esse intermediário é muito voluminoso. Então, ele não consegue, né, ser construído dentro da cavidade zeolítica. Então, esse caminho não ocorre, só ocorre outro. Então, eu posso direcionar, né, reações, posso ter relações mais seletivas, né, utilizando esses materiais. Então, isso aqui traz uma grande vantagem para eles. Igual essa porosidade, né, microporosidade, que faz com que esses materiais sejam tão seletivos, quando a gente quer utilizar moléculas maiores, por exemplo, trabalhar com resíduos, né, vai para gasóleos e frações mais pesadas, a microporosidade já acaba sendo pequena, a molécula não tem acesso. E aí, então, surge uma nova classe de materiais, que são os materiais mesoporosos, com os poros maiores, para poder ter acesso a essas moléculas. Aí, então, esses materiais, eles são sintetizados empregando surfactante. Então, no momento que tu aumenta a concentração do surfactante, né, no meio aquoso, ele vai se unindo, então aqui a gente tem a primeira concentração micelar crítica, ele forma, então, uma esfera. Se tu continua, né, colocando mais surfactante, ele vai formar um cilindro micelar. Então, dependendo da quantidade do surfactante, da temperatura, eu vou ter regiões
em que ele forma esse cilindro micelar e ele se organiza de uma forma hexagonal, tá? Aqui é numa forma que a gente vai chamar depois de cúbica, aqui é uma forma lamelar. Então, nesse momento, se eu inserir na minha síntese uma fonte de sílica, e essa sílica depois se condensa, ela vai se condensar em volta, né, desses tubos micelares, e ao calcinar ou retirar o material orgânico, eu acabo tendo um material, um sólido inorgânico, né, com uma porosidade bem definida nesse arranjo hexagonal, que é um material que se chama MCM41, nesse arranjo, assim, todo torcido, né, que aqui a gente é a MCM48, né, que a gente chama que é o rearranjo cúbico, e a MCM50, que ela é lamelar. No momento que eu calcino, esse material sai e as lâminas se sobrepõem, colapsam, né? Então, quando eu falava em materiais zeolíticos, eu estava falando de materiais ali de 500, 600 metros quadrados por grama, e agora eu consigo materiais com área muito maior, chegando às vezes a 1.000, 1.500, né, até 2.000 metros quadrados por grama, tá? Bom, aqui é um outro material mesoporoso, que é a SBA15, que ela foi construída, então, obtendo umas paredes mais grossas, formando um material mais estável, e também conectando essas paredes de poro, né, então acaba tendo poros hierárquicos, né, micro e mesoporos. Ela foi construída, então, já utilizando um polímero que se chama 123, é um polímero tribloco, e então esse material acaba sendo mais estável que a MCM41, que é o anterior, e a gente consegue controlar mais os mesoporos, né, e os microporos. E se pode também fazer com diferentes composições. Esse material é interessante porque a gente pode, dependendo das condições de síntese, a gente pode obter diferentes morfologias, né, então morfologias tubulares, né, esféricas, na forma de placas, e isso tudo muda a acessibilidade dos materiais a esses poros, isso vai te mudar também a tua atividade, a tua seletividade aos produtos. Eu estou passando uma revisão, assim, dos tipos de materiais que a gente trabalha, para depois eu vou mostrar resultados nossos, tá? Então, a gente trabalha com zeólitas, com materiais mesoporosos, outro material que a gente trabalha são com as argilas, com materiais lamelares, acredito que vocês devem conhecer bem, né, esses materiais, porque aí o grupo do Edson trabalha bastante. Então, são materiais formados também em alumínio silicato, só que aqui, nesse caso, o alumínio está na forma octaédrica, né, o alumínio fica na forma tetraédrica, então se forma folha contínuas, né, com esse arranjo hexagonal dos tetraedros, aqui também folhas contínuas com alumínio, com esse arranjo também octaédrico, e aí quando a gente tem uma folha, né, de silícios tetraedros com uma folha de alumínio octaédrica, a gente tem os argilominerais da família 1 para 1, e quando a gente tem duas de silício e uma de alumínio, é os argilominerais da família 2 para 1. Especificamente no caso da montemorillonita, que ele é do grupo da esmectita, o que acontece? Nem todas as posições dos tetraedros estão preenchidas, tá? E algumas substituições isomórficas ocorrem, que vem, né, do átomo de silício e entra o átomo de alumínio, tá? Então, isso faz com que essa lamela, ela seja, tenha uma deficiência catiônica, ou seja, carregada negativamente, e com isso ela vai ter cátions compensando a carga entre as lamelas. Isso faz com que ela seja expansiva. No momento que tu coloca ela em água, esses cátions se hidratam e as lamelas se expandem, né? E ela acaba tendo essa propriedade. Então, o que a gente faz? A gente faz uma troca catiônica desses cátions naturais, né, da argila, sódio, cálcio, por oligômeros, né, no caso de alumínio, por exemplo, que são cátions maiores, né, com uma maior carga, que ao calcinar, eles acabam, então, mantendo essas lamelas separadas, né, que a gente chama por pilar, dando, então, uma porosidade no material e uma maior acessibilidade. Então, a gente consegue separar essas lâminas e criar, então, uma porosidade, aumentando, então, a superfície, o acesso desses materiais.
Bom, então isso seria mais ou menos um resumo dos materiais que a gente trabalha no laboratório, tá? Então, são zeólitas, materiais mesoporosos, podem ser tanto à base de sílica como de carvão, argilas lamelares, né, pilarizadas. Aqui eu tenho também estruturas zeolíticas lamelares que a gente pilariza, deslamina. Aqui é uma argila com tubos, né, mesoporosos dentro dela, que são as argilas poliheteroestruturadas. Então, a gente brinca, né, com esses materiais, variando a composição deles e a porosidade deles, dependendo do processo, né, que a gente queira aplicar a ele. Por isso que eu digo, então, que são materiais, né, com porosidade ajustável, né, que a gente pode escolher, a gente pode desenhar o material que a gente quer, pensando no processo que a gente quer aplicar a eles. Bom, em vista dessa introdução, o que eu pretendo falar com vocês, mostrar um pouco, então, das linhas de pesquisa do laboratório, alguns resultados que a gente tem, né, recentemente. Aí, rapidamente, eu apresento um pouco o nosso grupo de pesquisa, a nossa infraestrutura e possibilidades, né, de colaboração. Certo? Então, falando um pouco das linhas de pesquisa, a gente trabalha, então, com 7 linhas de pesquisa. Uma é a síntese eco-friendly dos materiais, então, utilizando reagentes naturais ou resíduos, ou até sínteses mais amigáveis, né, tentando não produzir resíduos, né. Síntese, em geral, de materiais zeolíticos, trabalhamos com materiais compósitos, com argilas pilarizadas, materiais mesoporosos e materiais lamelares. Então, nosso grupo se foca muito na síntese e caracterização dos materiais. Algumas aplicações em catálise e adsorção a gente faz, mas é muito mais em colaboração do que no laboratório. No laboratório a gente acaba fazendo mais alguns testes meio padrões, né, de catálise e adsorção. Bom, começando um pouco, então, com a síntese ecoamigável, né, faz um tempo a gente começou a trabalhar com síntese de zeólitas, utilizando, então, como fonte de silício-alumínio os argilominerais. Havia na literatura bastante estudo utilizando o caulim para a transformação da zeólita A, que é essa daqui, porque a relação da zeólita A, que se obtém ela, é uma relação silício-alumínio igual a 1, que é muito parecida com a do caulim, né, porque ele tem mais ou menos a mesma relação, silício-alumínio igual a 1. Então, se calcinava o caulim para transformar no metacaulim, que é um material amorfo, observando isso por difração de raio-x, e depois, através de uma fusão alcalina, utilizando grande quantidade de hidróxido de sódio, aquecendo isso a altas temperaturas, e depois colocando água, deixando um tempo, se transformava na zeólita A. Mas era uma síntese que era muito agressiva e de difícil reprodutibilidade, e aí, então, nós resolvemos pensar de outra forma, né, olhar sínteses padrões das estruturas zeolíticas e tentar fazer que a nossa fonte de silício e alumínio esteja mais, como é que eu digo, viável, suscetível para se transformar numa estrutura zeolítica. Então, se vocês olharem, numa estrutura zeolítica, o silício e o alumínio está na forma tetraédrica, e nas argilas o alumínio está na forma octaédrica. Então, é importante a gente fazer um pré-tratamento para destruir essa estrutura, destruir essa forma lamelar, fazer com que esse alumínio octaédrico se transforme em tetraédrico, e aí, com isso, construir as diferentes estruturas. Então, com isso, a gente conseguiu desenvolver um novo método em que a gente, variando a temperatura e o tempo de síntese, aí usando um meio aquoso e variando, né, essa relação silício-alumínio, a gente consegue direcionar a diferentes estruturas zeolíticas, né, só controlando os parâmetros de síntese. Então, esses são os materiais que a gente obteve, né, são diferentes estruturas zeolíticas, zeólita A, nocil, microncrenita, a zeólita P, mordenita, sodalita, as SM5, né, MFI, e a faljazita. Então, são diferentes trabalhos que a gente consegue, então, direcionar essas estruturas. Depois disso, a gente começou a utilizar resíduos industriais. Então, qualquer resíduo que tenha na sua composição silício e alumínio, nós podemos transformar ele, estudando, né, os parâmetros de síntese, em diferentes zeólitas. Então, utilizamos cinza de casca de arroz, né, cinza de carvão,
e aí conseguimos obter a zeolita-faljazita, a zeolita, a sodaíta. A gente trabalha muito com essas estruturas, porque são estruturas que não necessitam direcionador orgânico, né? Então, elas são mais naturais para sintetizar. Em 2009, nós ganhamos um prêmio da Alcoa, porque a gente conseguiu transformar lata de alumínio em estrutura zeolítica, né? E, recentemente, a gente montou uma startup, a Zeoglass, e que nós transformamos resíduo de pó de vidro, que se obtém na hora de você cortar ou manufaturar o vidro, a gente consegue transformar em 3 zeólitas, a zeólita A, a MFI e a mel. A MFI e a EL a gente já usou uma síntese já em meio fluorídrico, né, conseguimos fazer 2 patentes, e a gente está com essa startup aí agora querendo montar, né, já sintetizar em grande escala e já ir para o mercado com esses materiais. Depois, nós também utilizamos resíduos industriais. Tá? A CBL, a Companhia Brasileira que minera o lítio, ela retira do beta-espodumênio, o lítio, ela consegue retirar em torno de 7%. 93% acaba sendo esse resíduo aqui, um resíduo sílico-aluminoso. Então, acaba dando um passivo muito grande ambiental. Então, na dissertação de mestrado da Manuela, a gente trabalhou com esse resíduo, também variando diferentes condições de síntese, ela conseguiu obter 4 estruturas diferentes de zeólitas, conseguimos patentear 2 por processo ser inédito, e o Leonardo, na tese de doutorado dele, ele pegou esse beta-espodumênio de partida e ele modificou o processo na indústria em algumas etapas, propondo 2 processos diferentes, que também foram patenteados, e aí a gente consegue direcionar que o processo industrial retira o lítio, né, o carbonato de lítio, 7%, e o 93% que ia ser um resíduo, acaba não sendo um resíduo, e a gente consegue direcionar a uma dessas diferentes estruturas zeolíticas, então ele acaba já formando um produto zeolítico no processo industrial. Então foi um trabalho bastante interessante, e depois a gente até acabou escrevendo um livro, né, sobre a cadeia de valorização da cadeia produtiva do lítio, exatamente com essas soluções que a gente estudou no laboratório. Também podemos, né, usar, aqui também é fazendo material mesoporoso a partir da cinza da casca de arroz, e a gente também pode utilizar qualquer biomassa, né, material orgânico, e aí fazer carbonos ativados. Então, a gente pode usar a gente usou, né, o sabugo de milho, a casca, né, da castanha do Pará, a casca do pinhão, né, que a gente tem muito lá no sul, e aí a gente consegue obter materiais, né, com áreas elevadas, né, 1.800 metros quadrados por grama, 1.600 metros quadrados por grama, então são materiais absorventes, né, com uma alta área específica. Na tese de doutorado da Maria José, ela utilizou, né, açúcar, né, e até o próprio glicerol, e fez espumas, né, sólidas de carvão. Então, essa aqui é uma foto a olho nu, a gente já enxerga, né, os poros, então a gente consegue fazer essas espumas sólidas de carvão. Aqui já é uma foto de MEV, que a gente observa essas células, que se chama a porosidade e a conexão dessas células. E aqui são as isotermas, então a gente consegue obter materiais com 600 metros quadrados por grama. No caso, ela inseriu nas espumas ferro, prata, né, alumínio e ferro. E aí uma das aplicações que a gente deu foi para a dissorção, né, de CO2 e também como eletrodos para fazer eletrólise seletiva, né, de tratamento de efluentes, né. Então, a gente pode utilizar qualquer resíduo, inorgânico ou orgânico, para obter peneiras moleculares. Bom, já focando agora a nossa outra linha de pesquisa, é a síntese de zeólitas. O que a gente tentou fazer? Buscar novos materiais. Então, se a gente utilizar novos direcionadores de estrutura, buscando novas estruturas zeolíticas. Quando eu mostrei ali o material mesoporoso, é fácil da gente entender que eu tenho ali um surfactante na forma tubular e que a minha sílica cresce em volta desse tubo, né? E quando eu calcino, eu retiro o material orgânico e formo a porosidade.
Em zeólita, a princípio, se pensava que acontecia dessa mesma forma. Em alguns casos até acontece. E a gente chamava, então, de template o composto orgânico que a gente colocava na síntese, onde a estrutura inorgânica, né, de alumínio silicato cresceria em volta. Só que depois, com o tempo, se deu conta que o composto orgânico podia direcionar diferentes estruturas e a mesma estrutura podia ser obtida com diferentes compostos orgânicos. Então, começou a chamar esses compostos orgânicos de SDA, que são agentes direcionadores de estrutura, tá? É o termo em inglês. Então, na verdade, o composto orgânico, ele acaba tendo interação com a sílica e com o alumínio e vai construindo a estrutura zeolítica, como se fosse uma pessoa ordenando ali as pessoas, né? Você liga com aquele, você liga com aquele, e vai formando a estrutura cristalina. Só que pouco se sabe disso, né? Então, a gente queria aprofundar um pouco mais nesse entendimento e tentar sintetizar novos materiais. Aí, o primeiro que a gente estudou foi um líquido iônico, esse daqui, exatamente para a gente tentar modificar um pouco o meio, para tentar obter novas estruturas. E aí a gente obteve uma estrutura conhecida, que é a MFI, mas com umas morfologias, né, muito interessantes, né, na forma de esferas, bem bonitas. E no momento que a gente colocava titânio, né, no gel de síntese, a gente direcionava uma outra estrutura, a estrutura átomo. E foi a primeira vez que essa estrutura foi sintetizada com titânio na rede. Então, a gente conseguiu patentear, porque mesmo sendo uma estrutura conhecida, mas agora com uma nova composição, ela vai ter novas aplicações. Então, o material acaba sendo patenteado porque vai ter outro direcionamento, né? Mas daí, isso foi em meio básico que a gente fez. Aí, trabalhando em meio fluorídrico, que aí as síntese são mais densas, não tem tanta quantidade de água, o que acontecia? Quando a gente fazia silício titânio, ela ia para a estrutura TS1, a titânio silicalita, que é a mesma estrutura MFI. E quando botava só silício, ia para tom. Então, a gente viu que a estrutura tom e MFI meio que competiam, só que a gente não entendia, porque uma hora, né, o que a mudança do heteroátomo fazia direcionar uma hora para uma estrutura e outra hora para outra estrutura. Um trabalho similar, aí o que a gente fez? A gente quis também variar o agente, né, surfactante. Aqui nós temos um cátion imidazóleo. O que a gente pensou? Vamos utilizar esse cátion imidazóleo, mas vamos variar os radicais, de forma a ter diferentes volumes, para ver se a gente conseguir obter diferentes estruturas. A Paloma trabalhou com esse, né, cátion, que é o 2-etil-1,3,4-trimetilimidazóleo, e aí se obtém a HPM1, que é uma estrutura zeolítica com poros quirais, muito interessante. E aí nós conseguimos inserir o alumínio na rede, porque ela só tinha sido feita na forma silícica, né. Também fizemos HPM2, e a Paloma conseguiu inserir o fósforo na rede, que aí os materiais se chamam sapo, né, que é silício, alumínio e fósforo, e ela conseguiu a estrutura chabazita e LTA. Agora, o Yuri, na tese dele, ele sintetizou esses materiais aqui, tá, e observou que esses três faziam a estrutura... Estou com o celular aqui, desculpa. Esses três levavam, em diferentes condições, a estrutura STF, e só esse levava a FMI. Então, de novo, nós vemos duas estruturas competindo, né, na síntese. Só que nós não entendíamos, tá, por que estava acontecendo isso. Por que essas três obtinham STF e só essa a MFI? E se vocês observarem, essa é justo de volume intermediário. Essa seria a menor, depois vem essa e depois vem essa, que é a que tem mais radicais e teria mais volume, né, digamos assim, para formar o pó. E aí, então, nós começamos a fazer estudos de simulação para tentar entender o que estava acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente fez... Tá, então, eu vou deixar em vermelho o cátion, que obtém só uma estrutura zeolítica, tá? Então, a gente pegou cada um daqueles cátions e a gente fez o primeiro um estudo conformacional, quer dizer,
vendo a análise dos centros de rotação, qual era a conformação que a molécula ficava da forma mais estável. Então, se mediu tudo isso e se obteve, então, uma conformação mais estável para cada uma das 3 moléculas. E aí se inseriu na estrutura zeolítica. Então, aqui a gente pega a MFI, e a gente descobriu por análise termogravimétrica que nós tínhamos 4 cátions por célula unitária. Então, a gente inseriu na rede os 4 cátions e fez um aquecimento simulado e calculou, tudo por simulação, a energia de interação desse cátion com a rede. E aí a gente observou que esse cátion tinha uma energia de menos 319 quilocalories, né, por mol. Quando eu vejo os outros 2 cátions que não dão essa estrutura, as energias dele são bem menores, é bem menos favorável. Então, a gente consegue explicar por que sai só aquela estrutura zeolítica. Quando a gente vai para outra estrutura zeolítica, ela só tem um cátion por célula unitária. E quando a gente faz a mesma coisa, colocando o cátion na cavidade e fazendo a simulação do aquecimento e calculando a energia de interação, elas são muito próximas, né, em torno de 150. Então, a gente não consegue explicar por que um direcionador leva a uma estrutura e o outro leva a outra, mas a gente consegue entender o resultado, por que nesse caso a gente consegue obter com as 3 moléculas essa estrutura e com uma molécula só a outra estrutura. Então, a gente avança um pouco nesse entendimento, tá? A gente não consegue obter novas estruturas zeolíticas, mas a gente consegue inserir, no caso desta, na STF, também o titânio, que nunca tinha sido inserido, e colocar, então, uma nova composição no material. Uma nova estrutura a gente conseguiu utilizando esse direcionador de estrutura, tá? É muito mais complexo, né? Tem esse nome aqui. Então, foi uma colaboração com a Espanha, que a aluna de doutorado Lindiane sintetizou esse material, tá? Foi patenteado, um novo material, é um germano silicato, e aí ele se denominou ITQ62, porque foi a patente número 62 do Instituto de Tecnologia Química. Então, pelo menos conseguimos obter materiais com composição diferente e esse novo material. Bom, indo para compósitos, outra linha de pesquisa que a gente trabalha, uma das coisas que a gente fez foi obter bionanocompósitos para drug delivery. Então, a gente trabalhou com a olanzapina. A olanzapina é uma droga que é utilizada para esquizofrenia, e ela tem que ser absorvida, né, para ter um melhor efeito, né, no intestino. Então, o que acontece? Nós colocamos essa olanzapina na forma catiônica, inserimos ela dentro de uma estrutura zeolítica, envolvemos ela com uma mistura de polímeros, neoginato e alguma xantana, e fizemos, então, essas esferas, né, em torno de 2 milímetros, para utilizar, né, para liberação controlada. E aí a gente simulou o caminho que, digamos, que o comprimido faria, né, uma vez que ele é ingerido pelo paciente. Essa curva verde aqui é a olanzapina comercial, tá? É um medicamento comercial. Vocês veem que quando a pessoa ingere ele, já em 30 minutos, né, ela já é 100% liberada no organismo. Então, aqui é o tempo, né, e aqui é o pH que passa, né, então, ao se inserir, né, a droga, né, então vai passando, né, pelo estômago, assim, vai indo até chegar no intestino. O intestino, então, estaria por aqui. No momento que eu coloco a droga só com o alginato e a goma xantana, ela já tranca um pouco a liberação. Quando eu coloco só na argila, também. E quando eu coloco nas duas, na argila e no alginato, então vocês veem que ela vai passando, né, e aí aos poucos que vai, então, sendo liberada, para poder ser liberada, então, realmente no intestino. Então, vocês veem que aqui a gente libera 100% já no início, e aqui a gente está chegando, né, aos 80%, 90% na região que tem que chegar. Então, isso facilita que o medicamento não seja tomado muito seguido, ou que dê efeitos colaterais. Então, a gente controla para o medicamento ser liberado exatamente onde ele deve ser liberado. Trabalhos parecidos a gente fez usando, né, a neomicina
aqui foi com a cepiolita, a liamicina com a cepiolita e também com a montimorilonita, e a amoxicilina com a montimorilonita e uma hidrotalcita, né? Nesse caso aqui, a gente fez também esferas, né, usando CMC e zeína, e outro a gente fez filmes, né, incorporando, então, esses materiais, fizemos atividades antimicrobianas, então funcionaram bem também. Outro compósito que a gente fez foi pegar a síntese da zeolita A, que ela é muito utilizada para dissolver cátions, tá? A hidrotalcita, que é muito utilizada para dissolver ânions, e a gente sintetizou a hidrotalcita em volta da zeolita A. A gente fez um compósito, né, que ele acaba, então, adsorvendo ânions e cátions simultaneamente. Então, nesse caso, a gente utilizou para tratamento da água produzida. A água produzida é a água que sai quando se retira o petróleo por terra, e ela acaba tendo muitos cátions e ânions e em quantidades muito baixas, né? Então, é muito difícil, né, essa remoção, e com esse compósito a gente conseguiu remover de forma muito boa, né, os dois simultaneamente, tanto os ânions como os cátions. Outro bionanocompósito que a gente fez, esse agora foi com paligorskita, a gente utilizando amido de arroz e a pectina, nós fizemos espumas, né, materiais de baixa densidade, né, utilizando com diferentes quantidades da paligorskita para retardante de chama, né. Então, aqui vocês veem o amido de arroz e a pectina sem a paligorskita, né, ele queima, né, esse aqui é um teste de chama que se faz, e no momento que a gente coloca a paligorskita, ela retarda a chama, né. Aqui nós já temos, esse artigo já foi publicado, não esqueci de atualizar na apresentação, e com esse material a gente montou uma startup que se chama BRFON, e participamos, né, de um processo de aceleração a nível nacional e ganhamos o primeiro lugar, né, nesse processo de aceleração. Então, agora nós estamos com várias pessoas interessadas na aplicação desse material, porque ele pode ser utilizado para bancos, para revestimento de construção, mas a aplicação que a gente está trabalhando com o pessoal é para transporte de material radioativo, que além de que ele é envolvido, né, com materiais, né, com espumas sólidas, além dele proteger contra a radiação, ele tem que proteger para contra queda, tudo, e também contra incêndio. Então, nós estamos trabalhando com isso agora. Então, outra linha de pesquisa são as argilas pilarizadas. Então, tem um trabalho que eu gosto muito, né, que foi feito com uma aluna, que a gente fez pela primeira vez um pilar misto, né, de alumínio e cobalto, né, na argila pilarizada, e depois a gente começou a variar para outros pilares mistos, né. Então, esse trabalho eu gosto muito porque era complicado a gente provar que tinha feito o pilar misto, porque a argila, ela tem, aqui quando a gente faz o difatograma de raio-x, o primeiro pico te dá, né, o espaçamento basal, então ela tem em torno de 15 angstroms na forma hidratada, quando calcina ela baixa para 9,7, quando tu pilariza com íon de Kegel normal, ele vai para 18. Então, o íon de Kegel, né, ele tem 12 alumínios octaédricos e um central tetraédrico. E a gente, ao colocar o cobalto, a gente não sabia em que posição ele estava entrando, se na tetraédrica ou na octaédrica, e nós queríamos provar que a gente estava fazendo esse novo oligômero, né? Então, no momento que a gente começa a colocar, a gente colocou 10% de cobalto, 25% de cobalto, a gente vê que esse espaçamento basal aumenta muito, que é um indicativo que a gente está conseguindo fazer um pilar maior, e aí, quando a gente faz esse difatograma de raio-x, a gente obtém um pico bem bonito, né, deslocado para 19,3 angstroms. Mas como a gente vê esse 9,6, a gente pensou, será que a gente está colapsando parte do material, né, parte não está ficando pilarizado, e aí a gente fez um índice de pilarização, que seria a intensidade do pico pilarizado pela soma do pico não pilarizado, né, que é esse aqui, e o pico pilarizado. Então, nesse caso aqui, né, a gente teria 85% de pilarização, e esse a gente teria 88% de pilarização.
Então, como está muito mais intenso, mesmo esse pico aparecendo mais, ele estaria mais pilarizado. E até apresentando esses resultados, eu acho que foi aí mesmo em Piauí, em Teresina, o Rômulo comentou que esse pico também pode ser o 002 desse, né? Porque quando a gente tem materiais lamelares, né, o pico 001 muito ordenado, tu acaba vendo, né, o 002, que é a metade, né, desse daqui. Então, ainda tem mais essa possibilidade, que é melhor ainda, né? Mais um indício que a gente está obtendo pilar misto. Mas a evidência mesmo a gente obteve pelo RMN, porque se eu tenho esses octaédricos e o central tetraédrico, a relação alumínio octaédrico-tetraédrico vai mudar se o cobalto entrar seletivamente numa das posições. E o cobalto na forma octaédrica, ele tem um tamanho de 68,5 picômetros, e o alumínio na forma octaédrica tem 67,5, então ele é um pouco maior, que dá a entender por que a gente está obtendo um espaçamento maior. Então, a gente fez o RMN de alumínio e tiramos, né, essa relação de intensidade, octaédrico, tetraédrico. E a gente observa que quando a gente começa a colocar mais cobalto, essa relação diminui, dando indício que o cobalto está entrando na posição octaédrica. Então, a gente consegue comprovar. Por isso que eu gosto muito desse trabalho, que a gente consegue fechar ele bem direitinho, né, comprovar que a gente fez esse pilar misto, né, por primeira vez. Aí depois a gente tentou fazer com pilares mistos de ferro, também não vou me deter muito, senão não vou ficar muito tempo. E aqui a gente observa que quando aumenta a quantidade de ferro para mais de 40%, o material não se torna pilarizado, né, a área não é boa, a gente vê aqui que não pilariza. A gente não consegue comprovar, a gente faz Mossbauer, a gente não consegue fazer RMN, então a gente chega a ter uma evidência que a gente tem espécies de ferro muito pequena, então a gente acredita que tenha o pilar misto e tenha também o ferro solto, mas a gente não consegue comprovar com certeza. Depois nós tentamos o cobre com alumínio, o zinco com alumínio, a gente consegue. Esse de fotograma sai um pouquinho mais feio, porque a BOF, ela acaba sendo um pouco deslaminada, né, é um material com as lâminas um pouco menor, tem uma área já muito elevada de partida, né, mas a gente consegue fazer esses pilares mistos e comprovar também por RMN. Depois nós começamos um estudo utilizando o alumínio 30. O alumínio 30, ele tem 2 íons de Kelly em 13, com essa conexão, né, então acaba sendo um pilar muito maior. Essa é a tese de doutorado da Damiana, ela está por defender. A gente consegue inserir esse pilar deitado, ele tem tendência, estabilidade maior de ficar deitado, né, porque interage mais com a superfície, mas nós estamos tentando, quase conseguindo, de meter ele na forma em pé, né, obtendo, então, uma maior porosidade, tá? Então, esse é um dos trabalhos que a gente está realizando. Outro que nós começamos no laboratório foi a inserir pilares, né, tubulares, né, então a gente insere o surfactante e desenha, né, começa a formar a MCM41 dentro desses pilares, né, então a gente vai observando também por raio-x, por microscopia de transmissão, a gente observa que conseguiu fazer esses pilares tubulares, né, e aí então a gente começou a estudar também, tentar controlar a inserção dos pilares, não só a quantidade, mas também que eles fossem de uma forma bastante distribuída, porque a distribuição dos pilares nos dá uma densidade dos pilares, nos dá a estabilidade do material e a porosidade. E aí, então, a gente estudou diluindo o agente pilarizante, né, inserindo, fazendo uma troca, uma segunda troca com o pilar, né, tentando controlar a quantidade de pilares que se insere. Aí a gente vai observando pela área superficial, pela a quantidade de capacidade de troca catiônica que remanesce no material. Também trabalhamos com argilas sintéticas, né, tentar sintetizar argila de partida, tá? E aqui nesse caso a gente trabalhou comparando a síntese de uma argila natural com uma argila sintética, vocês veem que a gente consegue sintetizar montemorillonita. A sintética acaba tendo, digamos, as lâminas muito menores, né, então ela já acaba tendo uma contribuição entre partículas, né, na área
bastante importante, vocês veem que a área dela é o dobro de uma natural. E aí a gente pilarizou a argila natural com os agentes pilarizantes que a gente sempre sintetizava, normal no laboratório, e com o agente pilarizante comercial, né, já pronto. E consegue obter os materiais praticamente com as mesmas propriedades. Quando a gente utiliza a argila sintética, a gente simbolizou ela desse jeito, assim, como se ela fosse um pouco menor e tivesse um pouco desorganizada, por causa do disfatograma que ela tem. Os pilares são inseridos, né, mas a gente acredita que seja dessa forma, né, a área aumenta, né, porque a gente gera uma porosidade, mas o material não fica muito organizado, tá? Então, a gente também está, então, com a próxima etapa é de testar a estabilidade desses materiais e fazer testes catalíticos. E, por último, aqui eu vejo, então, apresento para vocês um pouco dos materiais mesoporosos, as aplicações que a gente fez com ele. Numa colaboração com o pessoal da URGS, eles trabalham com catalisadores homogêneos, né, são esses complexos de beta-diimina à base de níquel. E aí, como a catálise homogênea para oligomerização e alquilação de etileno e propileno. Como é homogênea, se perde o catalisador, né? Então, eles tinham ancorado já isso em sílica amorfa, e aí a gente começou a ancorar em materiais mesoporosos. A gente ancorou na MCM41, na SBA15 e depois na ITQ2, que eu vou apresentar para vocês, nelas pura silício e nelas com alumínio na rede, e aí a gente observou que a seletividade muda, que o material acaba podendo ser reutilizado várias vezes, então acaba sendo um catalisador muito promissor para ser utilizado industrialmente. Então, esse tipo de estudo, que é pegar um catalisador homogêneo e ancorar ele numa estrutura heterogênea, para que ele fique heterogeneizado, se chama, então, heterogenização, né, de materiais, de catalisadores homogêneos, tá? Então, ele pega toda a seletividade também do homogêneo e o poder, né, reciclar do heterogêneo, tá? A gente também fez com SBA15 em formato esférico, reações de polimerização, que acabam, então, o polímero cresce em volta dessas esferas e mimetiza isso, então o polímero já sai como se fosse extrudado, né? Já sai na forma de esferas, de pellets, né? Também se pode aplicar para tratamento de efluentes. Aqui a gente colocou galho na rede e fez a oxidação de benzeno, tolueno, né, para CO2 e água, então ocorrendo da mineralização, com catalisadores mesoporosos com galho. Aí outros materiais que a gente trabalha são materiais lamelares, mas à base de zeólitas, né? As zeólitas, tem algumas que têm um precursor lamelar, elas formam uma lâmina zeolítica, né? Que quando tu calcina, isso condensa e forma um material zeolítico tridimensional. Aí, o que a gente fez? A gente expande, né, isso aqui com surfactante e faz uma pilarização desse material. Então, a gente obtém uma zeólita pilarizada, que tem microporos, né, zeolíticos, e tem uma mesoporosidade inserida ali. Aí a gente utilizou esse material para desidratação da frutose para obter o 5-HMF, que é uma molécula plataforma, né? E aí nós estudamos diferentes surfactantes e a forma, né, drástica ou mais suave. E aí a gente consegue obter materiais com diferentes formas de pilarização e até um pouco dessilicados, né? E aí eles acabam tendo diferentes acessibilidades e rendimentos, né, de aplicação. Também a gente estudou uma forma de reciclar esse agente expansor, e a gente viu que a gente consegue reciclar até 3 vezes sem perder as propriedades de área, pilarização dos materiais. Na quarta a gente já não consegue utilizar, mas a gente consegue, né, sempre tentando uma síntese mais eco-friendly, né, reutilizar ao máximo os reagentes. Então, no meu doutorado, eu obtive essa estrutura que foi patenteada como ITQ2, foi a segunda patente do Instituto, né? Anos depois, a minha aluna voltou lá e fez a 62, né? Mas essa aqui foi quando eu fiz em 1997, foi uma patente que depois a gente vendeu para a Shell. O que acontece? Quando pilariza esse material, ele fica
ainda com acessibilidade limitada à altura e o distanciamento entre os pilares. Mas se eu desorganizo essas lamelas, eu acabo tendo uma lâmina que é com a estabilidade zeolítica, com acidez zeolítica, com microporosidade e com todas essas copas, né, abertas para ter acessibilidade para ser catalítica, né? Enquanto que aqui a limitação ficava nessa entrada desse poro. Então, se a gente aplica isso para uma molécula grande, gasóleo, o que a gente vê? Que o material microporoso, né, ele craqueia o gasóleo, o material pilarizado aumenta a acessibilidade, craqueia mais, e o material desorganizado, deslaminado, que a gente chama, ele craqueia muito mais, a acessibilidade, né, é muito maior. E aí ele produz muito mais diesel, muito mais gasolina, com menos coque e menos gases, né? Então, por isso que esse material teve, né, a Shell teve interesse por ele e acabou comprando, né, e a gente fez uma patente mundial. Depois, brincando com esse material, com a MCM 22, ela tem, né, na forma de lâminas, o seu cristal, mesmo quando na forma 3D condensada, ela tem essa forma no meio em lâminas. O que a gente fez? A gente sintetizou ela, construindo ela em volta, né, de carbonos, black spheres, né, de esferas de carbono. E aí a gente conseguiu fazer esferas ocas, né, desse material zeolítico. E aí, aplicando para essa reação de transformar a frutose em 5-HMF, o que acontece? O tamanho da molécula não entra nos canais microporosos. A reação ocorre na superfície externa, né, dessa estrutura zeolítica. Quando o material é sintetizado normalmente, as placas do material é assim, os cristais são assim, né, na forma de placas. E tem uma boa conversão, né, com bom rendimento. Quando a gente faz ele na forma de esférica, ele mais ou menos continua, né, com a mesma atividade, né, e rendimento. Quando eu coloco nióbio, aumenta bastante a atividade, né, e o rendimento, a assertividade também acaba sendo a mesma. Mas qual é a vantagem de eu ter ele na forma de esferas, né? Essa reação é feita em meio líquido, né, meio aquoso. Então, quando esse material está nessa forma, nessas placas, é difícil, né, filtrar, então você tem que centrifugar, a separação é complicada. No momento que ela está nessas esferas ocas, é muito mais fácil de eu filtrar e recolher o catalisador, né. Então, a gente consegue brincar com isso. Depois, falando muito em aplicação para usos do CO2, né, que a gente tem se falado muito na captura e na reutilização de CO2, a gente tem utilizado as peneiras moleculares tanto para processos de adsorção e separação, então, separação utilizando membranas com líquidos iônicos, a gente consegue separar o CO2, com as espumas de carbono, aquela que eu mostrei para vocês, a gente consegue capturar CO2, com os zeólitas a gente consegue separar metano de CO2, com materiais mesoporosos funcionalizados com aminas, a gente consegue capturar CO2. Para catálise, a gente consegue utilizar com reações de Fischer-Tropsch, consegue produzir metanol hidrogenando também CO2 utilizando catalisadores. E uma outra aplicação seria a captura de CO2 para a produção de microalgas, né? Aqui eu tenho, então, um artigo esse que a gente publicou utilizando separação por membranas, né? Aqui as espumas de carvão absorvendo o CO2. Aqui os de Fischer-Tropsch utilizando, né, mesoporosos para obter moléculas, né, combustíveis, né? E a tese, então, da Marielle para a hidrogenação de CO2 transformando o metanol. Essa aqui é uma planta piloto que a universidade tem, né, que é o professor Graco Aurélio que cuida, ela produz microalgas, tá? E depois as microalgas são utilizadas para biocombustíveis, e eles acabam comprando o CO2 para fazer o crescimento dessa microalga. Então, nós estamos agora com um projeto em comum que a gente vai utilizar resíduos para produzir carbonos porosos, e ao fazer esse processo a gente libera CO2, então esse CO2 vai ser borbulhado para o crescimento das microalgas, e esses materiais que a gente obtém podem ser utilizados, então, para tratamento de efluentes e tratamento de absorção de gases. Essa planta ganhou um prêmio, né, de inovação da Petrobras, então a gente está utilizando, né,
trabalhos que já existem na instituição e complementando, né, com multidisciplinaridade dos trabalhos que a gente tem, tá? Então, esse é mais ou menos o universo de materiais que a gente trabalha, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Então, são materiais eulíticos, microporosos, materiais mesoporosos, materiais lamelares, e as aplicações são diversas, tá? Para catálise, para separação, para processos de adsorção. Deixa eu apresentar, então, um pouco o nosso grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa, não está todo mundo aqui, porque na hora da foto é sempre complicado achar todo mundo, tá? Mas nós estamos em torno de 10 alunos de graduação, 5 de mestrado, 15 de doutorado, tá? Esses são todos orientados por mim, mais 5 alunos de pós-doutorado que nos ajudam, então, a manter toda essa pesquisa, tá? A nossa infraestrutura do nosso laboratório, a gente tem um difratômetro de raio-x de bancada, né, que a gente utiliza bastante para síntese de materiais. A gente tem um de fluorescência de raio-x para análise de química. Temos um ASAP 2020 para as isotermas, né, para análise textural diária, um TG e um V visível. E agora, nós estamos construindo um laboratório de caracterização textural avançada, nós adquirimos mais 2 ASAP, um a gente vai utilizar para nitrogênio e outro para argônio, mais outro, que esqueci agora o código, que é um ASAP para absorção de CO2, e mais um porosímetro de mercúrio para pegar macroporo. Então, agora a gente vai ver tranquilamente, né, micro, meso e macroporo, né. Os equipamentos já chegaram, só que a gente ainda não instalou por causa da pandemia. Depois a gente tem outros equipamentos que a gente utiliza mais para síntese dos materiais, né, liofilizador, rota-vapor, água miliquê, peneiras, agitadores, pH-metro, né, shakers, centrífugos, né, materiais comuns. Muitas estufas para síntese dos materiais, essas estufas, elas têm grade giratória, em que a gente coloca as autoclaves para síntese dos materiais. Para síntese dos materiais instáticos, a gente tem algumas estufas instáticos, e alguns blocos, né, que a gente consegue colocar em torno de 15, 20 autoclaves, né, nesses blocos a gente consegue até umas temperaturas de 120, 130, e nas estufas mais, né, até 250, até 300, a gente consegue sintetizar, tá? E a gente consegue controlar a velocidade também da agitação. Depois temos muflas para calcinar o material, fornos tubulares também para calcinação e tratamentos isotérmicos, temos um reator par para algumas reações, sistemas catalíticos para as reações de catálise, né? Por enquanto, a gente está com um cromatógrafo, aí a gente recolhe as amostras e injeta, agora a gente já estamos instalando mais um cromatógrafo e um GCMS. E aí nós temos também um equipamento que a gente achou lá tirado, né, e acabamos reformando ele, e montamos um que a gente chamou de TPX, né? É uma temperatura programada para redução, para oxidação, né, e também para quimioabsorção. A gente tem utilizado ele com amônia para ver acidez. E, bom, as possibilidades, né, de colaboração que a gente normalmente tem é em síntese, então é eco-friendly com diferentes fontes, né, de silício, alumínio, o carbono para os materiais. Então, muitos trabalhos vinculados a empresas, né, pegando os resíduos deles para essa síntese, colaboração aplicando nossos materiais para catálise, separação e adsorção, muitas colaborações com orientação de teses, né, também novos projetos, e a gente está muito envolvido com o escalado da síntese dos nossos materiais, né. Então, para poder aplicar esses materiais, né, a gente tem que fazer sínteses que possam ser feitas, né, industrialmente. Então, a gente tem trabalhado muito com escalado, buscando a transferência, né, de tecnologia. Nós temos em torno de 20 patentes no nosso laboratório, então a gente quer transferir essas patentes. E a gente criou, a nossa terceira startup é o LPM Materials, que nós criamos um banco de materiais, é um portfólio de materiais em que a gente oferece esses materiais com as diferentes propriedades deles para serem testados, né, em diversas reações, ou alguém que queira comprar ou utilizar eles em colaboração. Bom, aqui são os livros que nós temos publicado. Esse de materiais laminares polarizados é um livro antigo, ele já esgotou, nós vamos agora fazer um novo.
O de materiais mesoporosos a gente fez em 2016, ainda tem alguns exemplares, mas nós já estamos pensando em fazer a segunda edição. Depois a gente tem que foi um projeto com a FUNASA, que a gente fez tratamento de águas com excesso de fluoretos e nitratos, utilizando os HDL como adsorventes. Então, a gente acabou fazendo um filtro, a gente ensina a pessoa a fazer um filtro, né, para utilizar em postos de captação. Então, 3 capítulos aqui no Red Book de materiais. Em 2019, eu acho que foi, ou 18, a gente teve esse livro publicado pela Spring, que é Síntese, então, eco-friendly de materiais. É um livro bem interessante, ele está à venda, né, pela Spring na Amazon, né, esse é em inglês. Temos esse de materiais nanoporosos, suas aplicações, que eu fui editora-chefe com o Henrique Castellão pela Apply Science, né, MDPI, né, editora. E esse ano nós publicamos, né, 2 livros, né, esse, o Valorização da Cadeia Produtiva do Lítio, ele foi um e-book, né, ele está disponível para ser baixado gratuitamente no repositório da nossa universidade. Então, ele teve a contribuição de um pessoal da geologia que fala toda de que minerais, né, se pode obter o lítio, né, a importância do lítio também. E aí a gente comenta os trabalhos que a gente fez, tanto com espodumênio como com resíduo, produzindo, então, diferentes materiais zeolíticos. E, recentemente, nós publicamos esse é na forma livro mesmo, né, o Carbonos Porosos, o que são e para que serve. Nós dividimos em 3 capítulos principais, né, um é os materiais à base de carvão ativado, microporosos, outro, carvões mesoporosos, que são carvões estruturados, né, utilizando hard template, e depois as espumas de carvão, que são os materiais macro, né. E aí, então, a gente ensina como sintetizar, as caracterizações principais, né, como caracterizar esses materiais e que aplicação eles podem ter. Então, um material bem interessante, né, para quem quer começar a trabalhar com esses tipos de materiais. Se alguém tiver interesse, pode me pedir. Bom, aqui, então, os agradecimentos, né, a gente não... O grupo é grande, mas a gente não faz nada sozinho, a gente tem muita colaboração a nível nacional e a nível internacional, também com indústrias, com empresas, né? Então, eu acho que é só colaborando que a gente cresce. Então, nós estamos bastante abertos aí para colaborações e para crescer, né, no desenvolvimento, então, desses materiais, né, que é uma área que eu, particularmente, né, acho muito linda. Então, era isso, era agradecer aí a vocês ao convite, espero que eu não tenha me alongado muito, né, e tenha cansado vocês. Obrigado, professora Sibeli, pela excelente palestra, né? Parabéns aí pelo volume de resultados, de trabalho desenvolvido, patentes, startups, livros, né? Quem conhece a Sibeli de perto sabe que ela é bem desse jeito, ela é elétrica, né? Realmente ela não para, e está mostrado aí pelos resultados que ela apresentou. Tá? Eu vou ler algumas perguntas aqui, professora Sibeli, que fizeram no chat. A Yaskra, Tá, se quiser ir acompanhando também aí, a Yaskra perguntou: boa noite, professora Sibeli. Qual o objetivo de transformar a vantagem de transformação de vídeos em estruturas? Qual o objetivo de transformar vídeos em estruturas eolíticas? certo. O vidro, né, ele é bastante reciclado, mas a gente sabe que no processo de refabricação do vidro, só 50% do vidro é reciclado, né? E depois, assim, não é qualquer vidro que pode ser reciclado, ele tem que ser recolhido também de uma forma especial, né? Então, a gente acaba tendo uma quantidade muito grande de resíduos, a parte de vidro, que não nem são resíduos, são rejeitos mesmo, não tem utilidade. Eu não vou saber agora de cabeça te dizer o número correto, mas eu posso te passar. Esse resíduo que a gente trabalhou, particularmente, ele vem de uma indústria que faz corte de vidros, né? Então, ela acaba cortando vidros, já às vezes são vidros temperados, e isso acaba indo pela água de lavagem, acaba ficando preso num filtro dele, ele acaba tendo esse rejeito, ele não sabe o que fazer com isso, ele joga fora, é um vidro que não pode ser reaproveitado. Então, no momento que a gente sintetiza isso e transforma em zeolita, tu acaba dando uma aplicação para um rejeito que não tinha aplicação nenhuma.
Na Zeoglas, a gente focou para a aplicação da síntese da zeólita A, que é uma síntese bem fácil de fazer e para ser utilizada em formulações de detergentes. Então, já tem uma indústria de formulação de detergentes que está interessada, e aí já estamos quase fechando aí todo o negócio, porque a gente tem a empresa que corta o vidro e pede, implora para a gente levar esse resíduo deles, né? Até às vezes tem empresas que pagam para nós pegar o resíduo deles, e a gente consegue transformar numa zeólita e já temos uma empresa que vai comprar para a formulação de detergentes. Então é bem isso assim, né? Fazer aquela economia, né, circular, né? Tentar transformar, não ter resíduo nenhum. A Yaskra perguntou novamente como foi utilizado os agentes sulfatantes na modificação das estruturas zeolíticas. Certo. Os surfactantes que eu mostrei, a primeira parte, foi ali para formar materiais mesoporosos, né? Mas tu pode utilizar também, eu utilizei, né, também para algumas sínteses zeolíticas, de zeólitas. O que acontece? O surfactante, ele pode, dependendo da concentração que tu coloca, né, ele se agrega, né, ele faz essa como é que diz, esse assembling, né, molecular, e pode formar esferas ou tubos micelares. Então, dependendo da concentração, tu consegue direcionar a estrutura de materiais. Por exemplo, em materiais lamelares, ali na zeólita, a gente usou ele para expandir, para separar as lamelas, e aí depois eu colocar um pilar, e aí quando eu queimo, tiro esse surfactante, eu consigo uma estrutura pilarizada. No caso dos mesosporosos, a sílica cresce em volta do material, do tubo micelar, aí quando tu calcina, forma um material todo poroso, né? Então, ele consegue te direcionar uma estruturação do teu material. Tu conseguir fazer materiais estruturados, variando essa concentração e o tamanho da cadeia, né, do surfactante, né? Exatamente porque ela tem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, né? Então, uma se liga, né, a sílica, o alumínio, e o outro a molécula de água, então a gente consegue construir a estrutura do material. A Yaskra perguntou novamente, professora Cibele, no caso da argila paligosquita, na utilização de materiais anti-chamas, foi realizada alguma modificação da estrutura dessa argila ou ela foi utilizada no seu estado natural? No estado natural, desse mesmo jeito. Na verdade, ela acaba bloqueando exatamente por ser um material, como é sílica, alumínio, como se fosse areia, né? Mas como é um material fibroso, ela tem a porosidade dos poros dela, ela acaba sendo melhor distribuída, né, na espuma sólida, e aí, então, faz com que não ocorra, né, a queima. É do jeito que tá, não tem segredo nenhum, nós já patenteamos. Mas não tem segredo, não. Tu coloca ali na mistura, né, com amido de arroz ou pectina, uma solução aquosa, mistura tudo e liofiliza, seca por liofilização, já está pronto. Mais simples impossível. Professor Bartolomeu, boa noite. Parabéns pela excelente palestra. Poderia descrever um pouco sobre a síntese, pirólise e rendimento, massa inicial, massa carvão, do carvão ativado produzido de biomassa? Isso eu não vou te saber responder agora, mas eu posso te procurar depois, porque esses estudos com carvão ativado já se faz há bastante tempo, né, dos 3 materiais, até não sei se no livro tem, os 3 materiais que a gente trabalhou no livro, o carvão ativado é um dos mais antigos, né, o mais velhinho, né, e aí tu pode fazer tanto uma ativação química ou térmica. Ali a gente utilizou cloreto de zinco, né, que tu acaba usando temperaturas menores e consegue obter áreas maiores. Eu vou ficar te devendo rendimento, tá? Realmente eu não sei te dizer, mas é um rendimento bom. Quando a gente já vai para o carvão mesoporoso, a síntese já complica um pouco, porque a gente tem que pegar o material mesoporoso, a MCN41 SBA15, e utilizar ela como template. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o açúcar ou o glicerol dentro dos poros da MCN41, da SBA15, vou fazer um tratamento térmico para ele carbonizar, e aí depois com ácido fluorídrico eu retiro a sílica em volta dele para ficar com o carvão mesoporoso.
Então, tu vê, já não é uma síntese, essa síntese tem que se trabalhar muito para otimizar, então ela já complica um pouco, mas tu acaba tendo carbonos mesoporosos muito bem estruturados. A gente utilizou para atividade catalítica, incorporando até molibdênio, eu acho que é a palestra, né, do próximo professor, se não me engano, carbetos, né, de molibdênio, e deu umas reações muito interessantes. E aí, quando tu vai para o macro, para as espumas de carvão, que é o mais recente ainda de todos, a síntese complica muito mais, porque aí a gente tu tem que fazer, o caramelinho, caramelão, são vários tratamentos térmicos, e demora bastante tempo, tem que formar, né, tipo um açúcar queimado, tu tem que botar um agente que forma, né, os gases, né, que forma as bolhas para formar espuma. Então, na verdade, quando tu vai aumentando o poro, vai dificultando um pouco a síntese. Mas eu vou ficar te devendo o rendimento. Deve ter perda porque gera, né, CO2, tanto que a gente quer borbulhar nas microalgas, mas eu não sei te dizer agora a porcentagem de quanto. Quando você falou, Sibeli, da questão da produção das eólitas a partir do caulim, né, você falou que é uma síntese que é um pouquinho complicada, bem trabalhosa, com relação à obtenção de eólitas a partir de argilas, de um modo geral. É um trabalho que o SESI tinha provocado a gente, lá de Granada, e através de um aluno da professora Júlia, a gente tentou fazer a obtenção das eólitas a partir da paligosquita, porque é uma das argilas mais abundantes que a gente teve aqui. Você acha que, em termos de benefício a partir de argila, de custo, de trabalho, vale a pena investir nessa... Vale a pena. O que eu disse, assim, que era trabalhoso, que a síntese tradicional, ela utilizava o quê? Ela pegava o caulim, calcinava a 800, 900 graus para transformar em metacaulim. Ou ela pegava e moía, né? Num moinho de bola mais rigoroso para destruir toda a estrutura. E o pessoal observava muito isso por difratograma de raio-x. O que acontece? O material pode ter amorfizado, mas o importante é eu transformar o alumínio octaédrico em tetraédrico, e o pessoal não fazia RMN. Então, o pessoal não acompanhava essa transformação de alumínio octaédrico em tetraédrico. Então, claro, se tu tá com um material amorfo, tudo bem, destruiu um pouco a estrutura, tá mais reativo, né, para transformar numa estrutura tridimensional zeolítica. Mas se ele não está na forma octaédrica, tu vai ter que fazer um meio muito básico, vai ter que deixar muito tempo para ele se transformar. E aí a gente fez um estudo, calcinando o caulim a diferentes temperaturas, observando o RMN, moendo diferentes quantidades, e às vezes não é porque é uma temperatura maior, de 900 graus, que vai ser mais eficiente. Às vezes a temperatura menor, de 600, 700, acaba sendo mais eficiente. Tu tem que acompanhar o que está acontecendo com a matéria-prima. Então, às vezes, pequenos tratamentos, talvez uma lixívia ácida, uma moagem, ou uma calcinação a temperaturas mais baixas, faz com que depois tu coloque isso numa composição do gel de síntese. Eu não preciso fazer a fusão alcalina, eu coloco ele no meio básico normal, que eu usaria o reagente normal de síntese, né, para zeolita A, e eu consigo sintetizar. Então, o que a gente começou a fazer? Eu pego a receita normal da síntese da zeolita A, que ela me diz, coloca nitrato de alumínio, hidróxido de sódio, sílica aerosio, misturo tudo, 100 graus, 1 hora eu obtenho a zeolita A. Então, eu faço a mesma composição, só que em vez de botar o aluminato de sódio ou a sílica aerosio, eu vou botar a minha argila, só que eu vou tratar ela para que ela fique totalmente reativa na minha síntese, entendeu? E tento fazer o tratamento da forma mais branda possível. E aí eu consigo sintetizar a zeolita A, não vai ser em 1 hora, mas em 12 horas eu consigo, a partir do caulim. A montimoronita também. Com a paligorskita eu nunca tentei, mas deve ser a mesma coisa, tu vai ter que quebrar ela, tu vai ter que amorfizar ela primeiro, senão tu vai ter que deixar mais tempo. Se tu deixar mais tempo, tu vai obter a zeolita. Aí vai ser questão de tempo, porque tu vai ter que dissolver toda a estrutura para voltar a formar a zeolita. Mas você acha, em termos de custo-benefícios, vale a pena ou é melhor partir da síntese inicial para obter essas eólicas? Então, aí sempre tudo depende nessa vida. Se, por exemplo, o caulim que eu estava usando era um caulim que era resíduo
tá? Lá do Pará, da indústria de cobertura de papel. Para cobertura de papel, eles precisam de um caulinho bem branquinho, com uma granulometria bem específica. E aí, esse caulinho está sobrando, eles não estão usando em nada. É um resíduo para a indústria. E aí, para mim, esse caulinho está super lindo, super bom para eu fazer zeólita. Então, se é um resíduo, eu acho que vale a pena. Agora, tanto a paligosquita como a cepiolita é um material fibroso tão bonito, né, que ele pode ser utilizado por diversas coisas. Mas nem sempre a gente tem uma paligosquita muito limpa, né? Muitas vezes tem quartzo. Eu tenho uma amostra, eu tenho duas amostras de paligosquita aí do Piauí. Uma tem muito quartzo e a outra não. Aqui tem muito quartzo. O quartzo é difícil de dissolver. Na hora de fazer a síntese, eu vou ter que deixar mais tempo, senão senão eu tenho que esquecer aquele quartzo. Então, isso tudo tu tem que ver. Tu tem que ver quanto de silício alumínio tu tem no argila mineral para adaptar a composição da zeólita que tu quer sintetizar. E se ele está na forma de quartzo, aí complica um pouco. Mas dá. Manda teu aluno para o meu laboratório que a gente faça. Tá bom. O Ramon, que é professor visitante do nosso programa, ele parabenizou pela excelente palestra. O Herbio, ótima palestra, parabéns. O Ramon é o Ramon que eu conheço? Não, é outro Ramon, é um cubano que está aqui com a gente. A professora Josi, parabéns, Cibele, excelente palestra. A Isa Gabriel, parabéns, professora, ótima palestra. O Samuel, parabéns pela palestra. O Diego, ótima palestra, parabéns. O Eziel, excelente apresentação, muita pesquisa desenvolvida pela professora. O Francisco Eroni, quero mostrar o site do workshop já, professor. A Iasca, parabéns também pela palestra, agradeceu pelas respostas das perguntas. O Eroni também parabenizou. O Anderson, parabéns, excelente apresentação. Bartolomeu agradeceu pela resposta dos carbonos. Tânia, parabéns. Valéria, parabéns, excelente palestra. Alan Ícaro, parabéns, excelente palestra. Danilo, excelente palestra. Celso, parabéns. Marília, muitas pesquisas interessantes, parabéns. Aí, pessoal, me desculpa que eu me estendi muito, é porque eu acabei querendo falar um pouquinho de cada coisa e me estendi muito. Desculpa que fiquei cansando aí vocês numa quinta de noite. Não cansou não, de jeito nenhum. E a Marília colocou aqui agora como podemos ter contato. Aqui, ó, vou dar já meu e-mail para vocês, podem entrar em contato, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas respondo. Se quer pelo WhatsApp também. Isso podem me escrever, não tem problema nenhum, tá? E aí depois eu respondo aí, eu fiquei devendo ao Bartolomeu, né, o rendimento, né? E se quiserem colaborar, se quiserem fazer alguma análise, se quiserem que eu disponibilize também a apresentação para vocês irem atrás dos artigos, qualquer coisa que precisar, podem pedir, tá bom? O professor Edivane agora foi com um comentário, excelente, professor Cibele, que bom que você fez seu mestrado em Maringá, que ele é de Maringá e está aqui conosco agora. Sim, eu morei em Maringá, eu fui a primeira aluna de mestrado de Maringá na engenharia química lá, da primeira turma, a primeira que defendeu a tese. Aí, parabéns. Então, professora Cibele, em nome do programa, eu agradeço sua disponibilidade, seu tempo, lhe parabenizar aí pelos excelentes trabalhos, pela excelente publicação, né? Quem lhe conhece sabe a sua competência, a sua dedicação. Espero que Deus lhe dê muita força para continuar muitos anos aí, porque tem muito a contribuir para a ciência brasileira. Muitos anos não, daqui a 10 já me aposento. Pronto, então dê 10 anos de muita exposição ainda. Tá bom, obrigada, Edson. Vou dar a palavra aí para o professor Bartolomeu, se ele quiser fazer algum comentário adicional. Muito obrigado. Muito obrigada, um beijão, Edson.